Bom, é isso que nós vamos tratar hoje à noite, que eu quero que você pense um pouquinho. Você dá o seu melhor para você servir a Deus onde você for. Essa é a marca da igreja por excelência. Bom, no primeiro domingo nós falamos que uma marca dessa igreja é que ela tem que ser bíblica. Ela não pode ser uma invenção da cabeça de uns, da cabeça de outros. Ela precisa ser fundamentado nas Escrituras. E hoje eu quero pensar com você um pouquinho nas marcas da Igreja de Jesus, no sentido de que ela precisa ser missional. É uma palavrinha que eu vou resumir, que vocês vão entender ao longo dessa mensagem. Um tempo atrás eu ouvi uma frase de um missionário que ele dizia o seguinte: o navio, ele está seguro no porto, mas ele não foi feito para isso. O navio está seguro no porto, mas ele não foi feito para isso. A igreja não foi feita para ficar fechada nas suas quatro paredes. Deus não chamou você para vir domingo após domingo, trazer seus filhos na igreja, pensar na bênção para você. Você pode estar muito seguro no porto, mas você não foi feito para isso. Você foi chamado para encarar os grandes desafios, as grandes tempestades do século 21. Essa frase tem tudo a ver com o que Jesus disse para os seus discípulos quando ele estava para subir e ir embora. Ele tinha tanta coisa que ele podia falar com eles, mas ele fala uma coisa só. Ele fala para aquele grupo de discípulos, que na verdade somos nós, a igreja do Senhor Jesus, e ele chama a atenção dos discípulos dizendo: se vocês deixarem isso passar batido, vocês podem se reunir domingo após domingo, que vocês não vão passar nada mais, nada menos do que um clube religioso. Se vocês não se envolverem na missão que eu estou deixando para vocês, se vocês não perceberem que a única razão da igreja existir está em função da missão que Jesus deixou para ela, que é fazer discípulos, tudo mais não faz sentido. A igreja pode ter escolas importantes na cidade, nós podemos ter os melhores ensinos, nós podemos ter os melhores teólogos, mas se nós não tivermos engajados naquilo que Jesus deixou, e a igreja só existe por causa disso, ela deixa de ser igreja. Quando a gente tem essa declaração da nossa missão da igreja, e quando nós fizemos essa declaração da igreja, nós deixamos claro lá um negócio assim: a igreja existe, nossa igreja existe aí para anunciar o evangelho com fidelidade às Escrituras. Eu quero chamar essa palavrinha de anunciar o evangelho com fidelidade às Escrituras, da palavrinha missional. E é isso que eu quero pensar com você. O que é de fato uma igreja missional? Eu queria que você pudesse ler comigo Mateus 28, de 18 a 20. Por favor. Vamos ler comigo Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele disse assim: se eu estiver com vocês, vocês vão sair. Se vocês não saírem, é porque eu não estou com vocês. Se vocês se fecharem entre vocês mesmos, eu não estou com vocês. Porque a minha igreja, se eu estiver no meio dela, se Jesus for a razão de nós estarmos aqui, nós vamos sair. Nós vamos fazer discípulos.
É o que ele está dizendo de forma muito direta aqui, eu fui para o final, porque na verdade esse chamado de Jesus aqui é a razão da igreja existir, está na sua missão, que é fazer discípulos. Portanto, se a igreja deixar de fazer discípulos, ela deixa de ser igreja. É isso que eu quero dizer. E quando Jesus fala isso aqui, ele está dizendo que nós somos chamados para nós sermos mensageiros dessa boa nova. Essa boa nova que é o evangelho, que transforma tudo e a todos. E essa é a marca da igreja de Jesus. Que nós, como cristãos, nós precisamos entender que nós fomos chamados e nós temos um envio frente à sociedade. E aqui eu quero começar com os irmãos com uma pergunta para nós, como cristãos, igreja de Jesus. Quando nós lemos textos como esse, nós ficamos a nos fazer algumas perguntas. E uma delas é se de fato nós estamos cumprindo de forma exclusiva essa tarefa que Jesus confiou a cada um de nós. Ou seja, se nós compreendemos bem o que Jesus quer da sua vida. E aí eu quero começar com algumas perguntas que nós vamos respondendo ao longo dessa mensagem. Essa pergunta, ela não é exclusiva para líderes de igreja. Essa pergunta não se refere aos pastores da igreja, a missionários, não. Essa pergunta se refere a cada um de nós. E a pergunta é: as nossas vidas, a maneira como a gente vive como um cristão, como a gente que afirma que ter Jesus no nosso coração, de que um dia a gente vai para o céu, de que Jesus está conosco, e Ele tem cuidado da gente, tem refletido uma confiança exclusiva e absoluta no Evangelho, as boas novas de Deus para nós? Será que as nossas vidas, elas de fato, na maneira como pensamos e vivemos, elas refletem essa confiança no Evangelho? Por que eu levanto essa pergunta? Porque existem três coisas que nós encontramos na Bíblia, nos Evangelhos. Nós encontramos, por exemplo, em Atos, que às vezes nos deixam um pouco perturbados. Coisas mais ou menos assim. E aí eu começo a fazer uma outra perguntinha antes de falar isso para vocês. Antes do Evangelho alcançar e transformar aquelas pessoas que ouvem, aquelas pessoas que nós gostaríamos de estar conosco, aquele marido que não é crente, que nós gostaríamos dele ser alcançado pelo Evangelho, aquele nosso amigo que vive com a vida toda bagunçada e nós gostaríamos que ele fosse cristão. Antes do Evangelho alcançar e transformar essas pessoas que nos ouvem, a pergunta é: o Evangelho alcança e transforma a sua vida, você como mensageiro? Antes de você anunciar o Evangelho aos outros, essa mensagem tem transformado você primeiro? O mensageiro dessa palavra? Só para a gente ter ideia, quando você abre as Escrituras, você vai encontrar mais ou menos coisas assim. Havia André, um dos discípulos, e quando Jesus anuncia o Evangelho para André, André se levanta, se move. Sabe o que André faz? Vai atrás do seu irmão e anuncia o Evangelho para ele. Diz: esse Evangelho me transformou e agora eu quero que alcance a sua vida. Se você caminhar um pouco mais na Bíblia, você vai encontrar Filipe. Filipe é alcançado pelo Evangelho. E imediatamente Filipe se levanta e vai atrás de Natanael. Se você caminhar um pouco mais na Bíblia, você vai encontrar uma mulher que vivia uma vida que não era muito boa, uma mulher anônima, marginalizada da sociedade, não morava no meio das pessoas, e junto a um poço, o Verbo encarnado, o Verbo de Deus se aproxima dela e anuncia que ele é o Messias, que ele é o Cristo, leva a mensagem do Evangelho para essa mulher, e quando essa mulher entende a mensagem do Evangelho, sabe o que ela faz? Vai na vila e anuncia aos seus amigos do que Jesus fez na vida dela. Se você caminhar um pouco mais na Bíblia, você vai encontrar um homem chamado Cornélio. Um homem que a Bíblia fala que era temente a Deus, mas ele ainda não era um cristão. E Jesus e o Espírito Santo manda que Pedro vá na casa dele. Cornélio, a Bíblia nos fala que aquele texto, quando nós lemos, na nossa Bíblia está assim: a conversão de Cornélio. Não é a conversão de Cornélio, é a conversão de Pedro. Porque Pedro estava resistindo à voz de Deus para sair e ir atrás de Cornélio. É interessante isso, meus irmãos. Parece que aquelas pessoas que parece que não estão tão conectadas, assim, não conhecem tanto as Escrituras,
Parece que quando elas ouvem Deus falando, elas obedecem imediatamente. E parece que nós, muitas vezes, velhos de igreja, tarimbados em igreja, nós damos muito mais trabalho para Deus, em ouvir aquilo que Ele está pedindo para a gente fazer, da gente sair e fazer discípulo. A gente vive inventando as nossas desculpas, assim como foi com Pedro. Parece que nós resistimos muito mais àquilo que Deus quer que a gente viva e faça. O Evangelho, meus irmãos, teve que primeiro quebrar o coração, o preconceito de Pedro, para que Pedro se levantasse e se movesse na direção de Cornélio. Outra pergunta que tem me incomodado também é a seguinte: quanto maior o impacto gerado no mensageiro, e aqui eu falo o mensageiro é a minha vida e a sua vida, maior o seu poder de influência do mensageiro sobre aqueles que o escutam. Quanto maior o impacto gerado no mensageiro, maior o seu poder de influência do mensageiro sobre aqueles que os escutam. Sabe, meus irmãos, parece que o Evangelho, na vida de muita gente que se diz crente, não está encarnado na vida dessa pessoa. Porque se tivesse encarnado, quanto mais o Evangelho está em nós, mais nós impactamos as pessoas que estão em volta de nós. Quanto mais o Evangelho está na nossa mente, no nosso coração, mais essa mensagem vai transformando, impactando as pessoas que estão em volta de nós. Parece, meus irmãos, que quando o Evangelho não toma o mensageiro, e eu me refiro a mim e a você, como um todo, nós precisamos fazer muita força, nós precisamos articular demais, nós precisamos buscar até métodos para evangelizar, porque a gente nem sabe mais, a gente tem que reaprender a falar de Jesus para as pessoas, nós temos que reaprender a como me aproximar do não cristão, porque nós procuramos técnicas, sabe por quê? Porque o Evangelho muitas vezes não está impactando a nossa vida, e as pessoas que estão em volta de nós não percebem isso mais. E aí nós vamos atrás daquilo que a maioria das igrejas fazem. Vamos trazer um método agora que vai levar pessoas a Jesus. Vamos trazer um método agora que vai levar as pessoas a se converterem. Vamos trazer um método agora que vai mudar a cidade de Itabira. É só nós aplicarmos. Sabe o que é isso? É porque o Evangelho não está impactando mais a gente. É por isso que a gente precisa dessas técnicas todas. Porque parece que com o passar do tempo, a nossa vida parece não transmitir mais o impacto que o Evangelho deve produzir na nossa vida. E eu creio que quanto maior o impacto do Evangelho, quanto mais do Evangelho em nós, mais nós influenciamos as pessoas que estão em volta de nós. Terceira perguntinha: o anúncio do Evangelho não é meramente um conjunto de informações. Eu queria que você prestasse atenção nisso. O Evangelho não é um conjunto de informações, mas o Evangelho é um testemunho de uma experiência vivida. O Evangelho, desde o começo do anúncio do Evangelho, vindo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca foi um discurso, nunca foi uma informação. O Evangelho sempre foi um testemunho. E aí, meus irmãos, existe uma diferença muito grande entre eu elaborar um discurso e eu dar um testemunho. Às vezes a gente lê a Bíblia e passa meio despercebido dessas coisas, porque nós não entendemos que os primeiros cristãos, eles não anunciaram informação para ninguém. Os primeiros cristãos deram testemunho daquilo que Jesus havia feito no coração deles. Eles estavam mostrando para as pessoas uma experiência viva daquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Eles não estavam passando informação para ninguém, eles não estavam vendendo um produto para ninguém, mas eles estavam experimentando o Evangelho. E esse Evangelho que eles estavam experimentando estava incomodando a vida de um monte de gente. Talvez um dos melhores teólogos da Bíblia é um cego que Jesus cura da sua cegueira. Havia um homem cego desde nascença. Jesus chega perto dele e cura aquele homem. E aí os judeus, os fariseus, a turma que estava em volta deles não gosta. E eles caem assim um inquérito em cima daquele homem. Eles partem para cima daquele homem e começam a encher aquele homem de perguntas. E aquele homem, de uma forma simples, ele responde o que é o Evangelho. Ele diz assim: eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou vendo. É essa mensagem do Evangelho que nós precisamos anunciar às pessoas. Eu estava morto e agora estou vivo. Eu era escravo do pecado e agora não sou mais escravo do pecado. Era isso que esse homem estava querendo dizer. O Evangelho é muito mais do que mera informação, é uma experiência vivida.
Meus irmãos, nós podemos ler livros, elaborar textos, nós podemos buscar um monte de coisa para entender o Evangelho, nós podemos debater com católico, com espírita, com quem for, com muçulmano, quem que for. Mas uma coisa é certa, o Evangelho não é informação. O Evangelho é uma experiência vivida. E quando eu falo isso, eu quero te adiantar um detalhe. Ou você tem o Evangelho em você, ou você não tem. Ou o Evangelho está em você, ou não está. Sabe, meus irmãos, por que será que na igreja brasileira nós precisamos de tantos métodos para poder falar de Jesus para alguém, para promover o crescimento da igreja? Por que será tantos estudos que nós temos sobre evangelização, como fazer, série de mensagens, conferências, tudo isso mais, informações mais diversas para falar de Jesus? Parece que nós sempre estamos buscando metodologias, mas às vezes o que nós esquecemos, que o Evangelho é uma experiência, é um testemunho que nós damos daquilo que Deus fez em nós, na nossa própria vida. De tempos em tempos, sempre, isso não vai acabar, Tiago, de tempos em tempos, sempre vai aparecer uma metodologia nova, e aí manda para os Estados Unidos, eles empacotam aquele negócio, manda para o Brasil, todo mundo compra, porque lá a igreja cresceu, e todo mundo traz para o Brasil também, esses métodos que vão passando ano após ano, para nos ensinar a fazer aquilo que Jesus nos pediu. Na verdade, eles estão dizendo o seguinte, não, se você fizer isso, funciona. Sabe por que eles fazem isso? Porque no fundo, nós estamos ainda meio perdidos com respeito ao Evangelho em nós, para a gente anunciar esse Evangelho. Parece que o Evangelho que um dia cremos não funciona mais na gente. Parece que o Evangelho que um dia cremos, ele precisa de uma outra coisa a mais. E aí, meus irmãos, eu quero repetir isso para vocês. Antes do Evangelho alcançar e transformar aqueles que o ouvem, aqueles que gostaríamos que não fosse para o inferno, aqueles que nós gostaríamos que também fossem cristãos, o Evangelho alcança e transforma a pessoa que anuncia. Segunda coisa, as nossas vidas refletem a nossa confiança exclusiva e absoluta no Evangelho. Será que você pode responder isso para você? Será que a sua vida de fato reflete a confiança no Evangelho? Quanto maior o impacto gerado no mensageiro, maior o poder de influência na vida daqueles que o ouvem. Quanto mais o Evangelho trabalha em você, quanto mais a graça do Evangelho trabalha em você, mais você influencia as pessoas que estão em volta de você. O anúncio do Evangelho, meus irmãos, não é uma informação, mas é uma experiência vivida, é um testemunho de vida. Ou você tem, ou você não tem. E aí, meus irmãos, eu sou obrigado a dizer para vocês que o Evangelho é a maior e a melhor notícia que qualquer homem ou qualquer mulher possam ter recebido na história. Essa é a maior notícia que eu e você poderíamos ter recebido, a maior implicação do Evangelho em nossas vidas. Quando nós começamos a tomar consciência do Deus Criador, que nos ama imensamente, mais do que eu e você possamos imaginar, esse Deus, Ele nos convida a nos render a Ele em perdão, e a nós nos assentarmos à mesa com Ele, como filhos amados. Essa é a melhor e maior notícia que um homem e uma mulher possam ter recebido na história, porque nós estamos falando de homens e mulheres marcadas pelos seus pecados, desprovidos da graça de Deus, homens e mulheres criados à imagem e à semelhança de Deus, mas um dia eles resolveram virar as costas para Deus, um dia eles resolveram dizer, não preciso do Senhor, não quero saber do Senhor mais. Esses homens, um dia, a mensagem do Evangelho veio para nós. Os nossos primeiros pais, meus irmãos, eles não mais queriam viver debaixo da graça, debaixo do amor de Deus. Eles não queriam viver mais segundo a palavra de Deus. E essa decisão colocou todos, nos condenou a todos. Nos colocou a todos nós numa situação extremamente complicada. Longe de Deus, longe da sua graça, longe do seu abraço, longe do seu beijo, longe da sua presença. Essa é a nossa condição. É a condição do homem. Mas o Deus Criador, que sempre nos surpreende com o seu amor, Ele entrou na história como aquele Deus Redentor, naquela cruz. Ele morre para pagar a minha e a sua dívida, e nos convida a nos render ao seu perdão, através daquela cruz, e mais do que isso. Ele não só nos dá o perdão, como criaturas rebeldes, desgarradas, encrencreiras, mas Ele nos convida a ser filhos.
Eu creio que uma das coisas que nós mais perdemos como cristãos, e por isso nós precisamos resgatar o Evangelho, porque o Evangelho nos torna filhos de Deus. Parece que essa mensagem, ela não toca mais. Parece que não estamos tão conscientes mais dessa notícia. Será que essa notícia não nos maravilha mais? Será que essa notícia ainda faz sentido para mim, para você? Será que essa notícia faz parte somente de livros e de revistas que estudamos, mas não faz parte da nossa vida? Será que essa notícia não faz parte mais da nossa experiência de vida para mim e para você? Será que nós não entendemos que o Evangelho, ele mudou, não as nossas agendas de domingo? Porque tem gente que acha que ser cristão é isso. Antes, eu não cantava música gospel, agora eu canto música gospel. Meu carro não tinha música gospel, agora meu carro tem música gospel. Antes eu não lia a Bíblia, agora eu leio a Bíblia. Antes eu não ia à igreja, agora eu vou à igreja. Tem gente que acha que ser cristão é isso. Só mudar a sua agenda de domingo. Antes eu não orava, agora eu oro. Antes eu não fazia nada dessas coisas, agora eu faço. Mas o Evangelho, meus irmãos, nos diz. E aí eu gosto daquela frase do apóstolo João, que ele diz assim, que o Evangelho, ele muda, não a nossa agenda, ele muda o nosso status, porque ele diz assim, nós já passamos da morte para a vida. Antes, mortos espiritualmente, antes, longe de Deus, agora vivos, livres em Cristo Jesus. E eu fico com uma pergunta, Bruno, será que essa notícia não nos impacta o suficiente para nós falarmos dela? Para nós sentirmos o impacto dessa mensagem em nós? Será que essa mensagem ainda faz algum sentido para mim e para você? Será que essa notícia, meus irmãos, que não tem movido as nossas ações e atitudes, será que é isso? Será que essa notícia ainda não faz sentido para as nossas vidas? Nosso modo de viver, nosso modo de pensar, nosso modo de agir, a maneira como lidamos com os nossos negócios, a maneira como lidamos com os nossos dinheiros, a maneira como gerenciamos a nossa empresa, a maneira como trabalhamos no escritório. Será que o Evangelho não faz sentido mais? A maneira como as esposas se relacionam com seus maridos, os seus filhos com seus pais. O grande problema, meus irmãos, de muitos de nós, é que a grande e maravilhosa notícia que um dia mudou a história. Meus irmãos, hoje de manhã eu perguntei lá na congregação em Passa Bem, o que você seria se o Evangelho não tivesse alcançado? Quem você seria se o Evangelho não tivesse alcançado? Perguntei para eles, onde você estaria agora? Parece que essa notícia que um dia mudou a história, que mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente. Parece que com o passar do tempo, a gente vai se envolvendo em atividades da igreja e nós vamos esquecendo dessa verdade tão profunda. E é isso que a gente faz. A gente começa a lidar com outros assuntos da Bíblia. A gente passa assim a nos aprofundar mais, como é que se trata melhor o casamento, como é que se cria melhor os filhos. Nós começamos a achar que essas coisas são mais importantes do que o Evangelho. Nós passamos a nos aprofundar. Como é que eu lido com o meu dinheiro? Como é que eu posso ser rico? Como é que eu posso prosperar mais? Como é que eu posso arrumar um emprego? Eu preciso aprender mais sobre o fim do mundo? A gente vai achando que essas coisas, elas são mais importantes e significativas do que a mensagem do Evangelho para conduzir a nossa vida. Quando eu falo, meus irmãos, que nós precisamos resgatar as marcas da igreja, e nós precisamos ser missional, o que eu quero dizer é que nós precisamos voltar à nossa essência, que a nossa essência é fazer discípulos, ao nosso jeito de viver, porque se tudo o que fizermos como cristãos, os nossos encontros, os nossos cultos, as nossas escolas dominicais, os nossos grupos pequenos, se tudo isso não girar na missão que Jesus deixou para ela, não vale absolutamente nada, vira entretenimento, se torna na verdade um clube fechado. As nossas escolas dominicais, os nossos estudos, as nossas ações, tudo isso não faz sentido. Porque a igreja não vive o que ela precisa viver, que é fazer discípulo, que é a sua essência, que é a sua natureza. Meus irmãos, nós podemos passar a nos encantar com pensamentos cristãos. Tem gente que chega e fala assim, não, Renato, eu gosto mais de provérbios, ficar lendo provérbios. Amém, que bom que você gosta de provérbios. Mas se provérbios não apontar para aquilo que Jesus está pedindo, para você ser e fazer, meu amigo,
meu amigo, isso não vai valer de nada para a sua vida. Porque no fundo, é isso que Jesus quer ver em nós, é isso que Ele deixou para nós. E aí eu quero relembrar para você, nessa noite, o poder e o impacto do Evangelho, pensando rapidamente em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Antes da gente ler o texto, a gente vai encontrar lá o seguinte: um pai gracioso com seus 2 filhos extremamente problemáticos. Um deles tinha 21 anos de idade. De repente, ele resolve abandonar o seu curso de engenharia na Faculdade Federal e torrar a grana do pai, fazer um turismo lá na Europa. E não está nem aí com o sentimento do pai. O outro, que fica em casa, um filho extremamente problemático, muito mais do que o primeiro, talvez deveria estar na faixa dos seus 35 a 40 anos de idade, ainda não casou e possivelmente não vai casar porque o cara é muito chato, mora na casa do papai, todo dia de manhã ele acorda e pede para a mamãe assim: mãe, tem como a senhora trazer o meu todinho? No trecho final dessa parábola, a gente encontra o seguinte, no versículo 21, que eu queria que você lesse comigo. O filho disse ao pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O filho que voltou, ele foi preso em uma das fronteiras, e lá naquela fronteira ele teve que trabalhar, e o filho que voltou disse: pai, eu pequei contra o céu e pequei diante de ti. O que é impressionante aqui nessa história, que ela começa a formular esse pedido, quando, se você ler o texto, quando ele estava comendo a comida de porco. Lá ele pensa no pai dele, é naquele momento. E a ideia que passa aqui, que a viagem de volta não foi um caminho fácil. Eu não acredito que o filho que se rebelou contra o seu pai, voltou assim tão alegremente. Com certeza não foi isso. Eu acredito que por diversas vezes, ele pegou o celular dele, colocou uma mensagem muito simples assim: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Todo dia ele pegava o celular e olhava: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pai, pequei contra os céus e diante de ti. A caminhada de volta foi muito difícil para aquele filho. Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Sabe o que é impressionante quando a gente lê esse texto? Que quando ele chega diante do pai, por incrível que pareça, o pai não deu nem atenção ao que ele estava falando. Olha o que diz o versículo de número 22. Até 24. Vamos ler comigo? Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu não sei quanto a vocês, se vocês aqui, algum pai, já teve a sensação da perda de um filho. Eu me lembro, no nascimento do João Alexandre, estava tudo bem, tudo tranquilo. Naquele dia, eu e Regiane fomos à praia. Regiane deu a vontade de ir para a praia. E lá na praia, ela sentiu uma dor, que de madrugada, o Joãozinho quebrou o nosso galho, nasceu 1h da manhã, não é verdade? E Regiane foi para o hospital, sem contração, sem nada. O médico pegou a Regiane, ela levou direto, fez a cesárea de Regiane. E quando o João Alexandre nasceu, ele não nasceu muito bem. Me lembro disso. E aí o médico, que era amigo nosso, da nossa igreja, chegou para a gente e trouxe uma informação, não das melhores. Ele falou assim: João Alexandre não nasceu bem. Está arriscado ele ter alguma enfermidade grave. Está arriscado ele ter até meningite. E eu e Regiane começamos a desabar em choro. Eu não sei quanto a vocês, se já passaram pela sensação de perder um filho. Eu sei que quando a gente começa a pensar em Deus, no nosso Deus Criador, Lucas ele repete por 2 vezes que há uma festa nos céus quando um pecador, quando um filho volta. Sabe, meus irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando que isso deveria nos incomodar tanto.
Isso deveria incomodar tanto o nosso coração, porque se nós conhecermos o coração de um pai celeste, nós deveríamos ser pelo menos parecidos com o irmão mais velho. Se nós não conhecemos o coração de um pai, nós vamos ficar parecidos com o irmão mais velho. Sabe o que o irmão mais velho estava fazendo? Enquanto o pai estava dentro de casa, angustiado, com a possibilidade do seu filho ter morrido. Sabe o que o filho mais velho fica fazendo? Ele fala assim: eu estou tratando dos assuntos do meu pai. Qual que era o único assunto do seu pai que importava? Buscar o irmão que havia se perdido. Era só isso que se importava. E aí, meus irmãos, eu sou obrigado a chamar nossa atenção para uma questão muito simples. Aquele filho mais velho, ele era um bando de um religioso. Ele estava cuidando do culto de domingo, estava cuidando da escola dominical, estava cuidando da sociedade interna, estava cuidando dos grupos pequenos. Ele ia à igreja, mas ele não percebia que o único assunto do pai era fazer discípulos, era buscar gente perdida, é buscar o irmão que se perdeu. Meus irmãos, eu começo a pensar comigo mesmo, que às vezes nós, como crentes, nos enchemos de tanta coisa, e a única coisa que Jesus quer que a gente faça, o único assunto que importa para Ele, a gente não está fazendo. Parecia que para o irmão mais velho tudo funcionava direitinho na casa do pai, mas ele estava totalmente desconectado do coração do pai. Totalmente. E essa cena do filho voltando, meus irmãos, na verdade, para mim é uma analogia do nosso reencontro com o nosso Deus Criador. Quando eu e você, nós reconhecemos o pecado. E por favor, entenda pecado aqui, é como a nossa tentativa de construir a vida em torno de um monte de coisas, menos da graça e do amor de Deus. É quando nós estamos tentando reconstruir as nossas próprias vidas, porque nós não acreditamos mais no amor de Deus, nós não acreditamos mais na graça de Deus, e isso se chama pecado. Quando eu e você tentamos viver além do amor de Deus, achamos que tem outras coisas mais interessantes, mais importantes do que o amor de Deus, para nos dar felicidade, para nos dar senso de realização, nós estamos em pecado. Pode ser o seu casamento, pode ser o seu dinheiro, pode ser a sua viagem. Se existir qualquer coisa mais importante, mais significativa do amor de Deus por você, você precisa repensar se de fato você entendeu o Evangelho. Porque tem muita gente que passa a sua vida buscando realização, buscando felicidade à parte de Deus, como se isso fosse possível. Nós precisamos repensar tudo isso, porque o desejo do Pai é fazer como o filho que voltou, é chamá-lo à casa novamente, dar um banquete para ele e falar: meu filho, vamos festejar, vamos comer um churrasco aqui, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. Essa que é o desejo do Pai, essa que é a agenda de Deus. E quando nós, meus irmãos, reconhecemos a nossa tentativa de construir a nossa vida à parte de Deus, nós nos rendemos ao seu perdão que Ele nos oferece na cruz. A Bíblia nos fala que nós somos reconciliados com eles, nós somos reconstruídos à mesa junto com o Pai, e nós somos chamados de filhos novamente, quando nós compreendemos o que aconteceu naquela cruz por nós, o perdão que foi oferecido naquela cruz por nós, e nós nos rendemos a esse perdão. O Espírito de Deus é derramado sobre nós, e Ele nos sela, dizendo que nós somos filhos de Deus, que nós recebemos um anel de filiação, que foi colocado uma vestimenta nova em nós, foi colocado uma sandália nova em nós, e o Espírito de Deus que passa a testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu creio, meus irmãos, que eu e você só vamos conseguir aquietar o nosso coração e a nossa mente se nós conseguirmos tirar da nossa mente, do nosso coração, todas as preocupações que nos envolvem hoje, as nossas preocupações com o sucesso pessoal, as nossas preocupações com respeito ao trabalho, com respeito à projeção social, tudo mais. Eu queria que, se você conseguisse aquietar o seu coração em relação a essas coisas, e que você se concentrasse somente numa coisa, que você aquietasse o seu coração e se concentrasse só numa coisa, numa voz
que Deus falou para o seu filho há 2000 anos atrás: você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. As nossas preocupações, Tiago, não permitem que a gente aquiete o nosso coração e a gente acredite nessa palavra. Eu acredito que essa palavra, que nós somos o filho amado de Deus, em quem Deus tem todo prazer em nós, deveria ser suficiente para dissipar de dentro de nós todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, porque são essas coisas que nos levam para longe de Deus, para longe da casa do Pai. É isso. Olha o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Eu queria que você lesse comigo esses dois versículos. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É interessante, meus irmãos, porque o Espírito Santo constantemente está nos relembrando algumas coisas fundamentais para nós. Ele está sempre nos relembrando que Deus nos perdoou, que Deus nos recebeu de volta na casa dele, pelo seu amor gracioso, que o Pai nos colocou uma vestimenta nova, que o Pai colocou o seu anel em nós, que o Pai nos colocou umas sandálias novas, que o Pai nos restituiu a casa, que o Pai nos colocou em volta de uma mesa e nos deu um banquete. Constantemente o Espírito Santo está nos relembrando de que quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo constantemente nos relembra de que nós somos o Filho amado de Deus. É interessante essa fala do apóstolo Paulo, meus irmãos, porque ele diz aqui que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso, na verdade, é um eco do ministério de Jesus. Por 2 vezes, Jesus ouviu essa mesma voz: Tu és o meu filho amado, eu tenho uma grande alegria em você, eu tenho um grande prazer em você. E onde é que aconteceram essas 2 coisas? A primeira delas foi logo depois da tentação de Jesus. Nós sabemos que Jesus ficou 40 dias no deserto. E depois Jesus sentiu fome, e o diabo veio tentá-lo. E Jesus responde a Satanás nas 3 perguntas, põe o diabo para correr. E o que me chama a atenção, que logo após Jesus sair do deserto, ele ouve uma voz, depois do seu batismo, ele ouve uma voz que diz assim: Tu és o meu filho amado, eu tenho muito prazer em você. Preste atenção, meu amigo. Jesus não havia pregado um sermão, Isaac. Jesus não havia curado uma pessoa. Jesus não havia ressuscitado ninguém. Jesus não havia feito um milagre. Jesus não havia expulsado um demônio sequer. E o Pai olha para ele e diz: Você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Sabe o que isso me ensina, meu irmão? Deus não ama você pelo aquilo que você faz. As pessoas acham que Deus nos ama por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente se esforça, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu ajudo fulano, porque eu ajudo Beltrano, porque eu entrei numa campanha tal, entrei numa campanha. Quando Jesus ouve essa voz, ele não havia feito nada. Deus, ele nos ama porque ele decidiu nos amar. Deus não nos ama porque nós somos um bom trabalhador, um bom pai, um bom filho, porque nós fazemos os nossos negócios de forma ética, porque nós viemos à igreja, porque nós fazemos as coisas boas. Não, Deus nos ama porque ele decidiu nos amar. É isso que a Bíblia nos ensina, porque o que faz os olhos dos outros ser bem-sucedido e nem deixa de amar na sociedade que vivemos é isso. As pessoas, elas olham para nós e dizem: eu amo você por aquilo que você faz, eu estou interessado naquilo que você faz. E Deus não nos deixa de amar quando nós fracassamos. Tem gente que acha que Deus deixou e não se importa mais com ele, porque ele fracassa. Deus, ele decidiu nos amar. Deus te ama porque ele decidiu isso. E aí, meu irmão, se você se convencer do amor de Deus por você, o amor de Deus vai te libertar dos seus medos e das suas ansiedades. Porque são seus medos e as suas ansiedades que colocam você longe da casa do Pai, que põem você bem distante. Busquemos a razão de viver, muitas vezes, as nossas realizações, o nosso futuro em terras distantes.
E aí, meu irmão, eu não estou falando aqui de gente que abandonou a igreja, eu estou falando aqui de gente que está buscando todos os dias, mas mesmo assim tem muita gente ainda que ainda não crê que ele é o filho amado de Deus. É por isso que ele anda ansioso, preocupado, é por isso que ele vai distante da casa do Pai. Um segundo momento em que Jesus escuta a voz, tu és meu filho amado, foi justamente no Monte da Transfiguração. Jesus estava prestes para descer para Jerusalém, e ele sabia que em Jerusalém os seus amigos o abandonariam, os seus discípulos o abandonariam, que ele gastou tanto tempo com eles. Jesus sabia ali que o povo investiria contra ele. Jesus sabia ali também que as pessoas iriam crucificá-lo. Mas antes que tudo isso acontecesse, sabe o que acontece? Ele ouve uma voz do céu: você é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Sabe o que isso me ensina, meus irmãos? O que move Jesus não são as circunstâncias. O que move Jesus não é saber se um caminho é mais fácil ou se um caminho é mais difícil, se um caminho vai ser de glória ou outro caminho vai ser de derrota, se um caminho vai ser de fama e outro caminho de anonimato. Não é isso que move as ações de Jesus. É uma voz da eternidade que ecoa no seu coração dizendo: você é o meu filho amado. Mas parece, meus irmãos, que esse negócio não é tão simples assim. Parece que se eu e você, desde quando nós nascemos, nós estamos buscando alguma coisa. Não sei se você reparou, desde quando nascemos, eu e você estamos buscando ser amados. Quando nós somos crianças, nós buscamos constantemente o amor dos nossos pais. Uma hora tentando corresponder às suas expectativas, uma outra hora fazendo aquilo que eles não desejam. De uma forma ou de outra, nós sempre estamos buscando o amor do Pai. Quando nós nos tornamos adolescentes, e aí o nosso ponto de referência muda, porque a gente começa a olhar para os nossos amiguinhos, a gente começa a olhar para a vestimenta deles, a gente pensa o seguinte: já sei, para mim ser amado e querido, eu preciso me vestir como eles, eu preciso falar a linguagem deles, eu preciso fazer o que eles fazem. É assim que eu vou ser amado. Por quê? Porque nós queremos ser aceitos, nós queremos ser amados. Mas quando nós nos tornamos adultos, e a gente começa a ficar um pouco frustrado, porque parece que a experiência da infância, a experiência da adolescência não deu certo, e a gente procura ser amado. A gente vive a ilusão de encontrar uma pessoa, somente uma pessoa, que a gente vai se dedicar a essa pessoa, que a gente vai amar essa pessoa, e essa pessoa também vai nos amar. E no dia que eu amar essa pessoa, e essa pessoa me amar, o meu coração vai ser preenchido. Esse é o meu sonho, porque o meu desejo é ser amado. Mas sabe o que acontece? Isso não acontece. Porque nós geramos expectativas demais na vida do outro. Nós colocamos peso demais sobre a vida do outro. E nós descobrimos que nem o nosso marido, nem o marido e nem a esposa pode nos dar o amor que a gente tanto está procurando em terras distantes. Mas aí a gente vive uma outra ilusão. Sabe de uma coisa? Vou ter filhos. E aí os filhos chegam bonitinhos, ensaradinhos, engraçadinhos. E para a ilusão de muita gente, pensa o seguinte: eu preciso cuidar direitinho dos meus filhos. Se eu me dedicar inteiramente a ele, se eu der todo o meu amor para ele, sabe de uma coisa? Eu vou cercar os meus filhos de tudo. Eu vou estar presente na vida dos meus filhos no seu momento de tristeza, no seu momento de alegria, sabe? E eles vão crescer, e quando eles crescerem, eles vão me amar. Porque no fundo, nós estamos querendo ser amados. E aí quando eles crescem, aparece um barbudo na casa da gente e cata a filha da gente. Não é verdade? Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que essas frustrações, elas nos levam como homens e mulheres, pior, como crentes, até mesmo como pastor, como líder de igreja, a duas disfunções complicadíssimas. Porque nós passamos a nossa vida inteira buscando ser amado, e nós percebemos que mesmo como cristãos, mesmo como pastor, mesmo como líder, nós estamos buscando esse amor em terras distantes, não na mesa da casa do Pai,
não nos braços do Pai. E aí, quando nós vamos buscando o amor em terras distantes, nós vamos nos frustrando, e cada vez nós vamos nos frustrando ainda mais, e de repente aparece na nossa vida, de um homem, de uma mulher, a seguinte disfunção. E parece que ela soa até meio despercebida, essa disfunção. Aparece com a gente. Como eu não consigo ser amado, sabe o que eu vou buscar agora? Ser admirado. Eu não consigo ser amado. E aí a gente começa a tomar as mais loucas medidas da nossa vida, porque nós acreditamos piamente que se as pessoas nos admirarem, se as pessoas nos elogiarem, se as pessoas nos darem tapinho nas costas, se as pessoas falarem assim, nossa, Renato, que legal, hein? Se as pessoas começarem olhando para a gente assim, a gente vai pensar, agora eu sou amado. O problema, meus irmãos, é que ninguém admira ninguém. As pessoas consomem umas às outras. É isso que acontece. Mas a gente continua com a mesma busca de ser amado. A gente continua com o mesmo desejo. E a gente começa a buscar, talvez, no sucesso profissional, essa admiração. A gente faz tudo para casar. A gente faz tudo para arrumar um namorado. A gente faz tudo para ser rico. A gente faz tudo para ser reconhecimento. A gente faz tudo para ter uma beleza física, para ter o corpo bonitinho, para ser o cara bombadinho. A gente não sai da academia, sabe por quê? Porque eu quero ser amado. Como eu não estou sendo amado, agora eu quero ser admirado. Porque tudo isso, meus irmãos, vai nos dando uma sensação de que se nós tivermos essas coisas, se nós formos admirados, nós vamos ser amados. E aí vem uma outra disfunção mais interessante ainda. Que quando nós tentamos ser amados, e nós não conseguimos ser amados, e nós resolvemos simplesmente ser admirados, e começa a surgir essas frustrações, aparece uma outra disfunção. Agora eu não quero ser amado mais. Eu quero ser amado. Eu não quero ser admirado. Eu não estou conseguindo. Eu quero ser pelo menos respeitado. Você já viu aquele papo? Aquele papo assim, que muitas vezes na igreja, o cara fala assim, você toma cuidado comigo, Roger, porque eu sou presidente assim, assim, assado da associação. Eu sou o presidente dessa igreja. As pessoas querem ter poder. E a lógica delas, na frustração delas, na disfunção delas, é que se as pessoas não a amarem, não a admirarem, as pessoas vão respeitá-las por causa dos seus cargos na igreja, do seu cargo no trabalho, sabe? É interessante, meus irmãos, que essas disfunções estão dentro de casa. Porque tem homens e mulheres que eles vivem essa disfunção dentro de casa, e eles acham que são o dono do poder. E eles falam, quem manda aqui sou eu. Sabe o que é isso? Isso é um sintoma de que ele está querendo ser amado. Que ele está buscando respeito. Bruno, você não sabe com quem você está falando. Ele está buscando ser amado, mas ele não consegue ser amado e admirado, ele está buscando respeito. E aí, meus irmãos, vai acontecendo o que acontece nos nossos dias. Tantas pessoas que estão buscando cargo, faz doutorado, faz mestrado, faz pós-doutorado, faz uma especialização aqui, faz acolá. Sabe o que ele está querendo muitas vezes? Ser respeitado. Pelo menos pelo seu título. E sabe qual é o remédio para curar isso tudo? Só tem um remédio. Se chama, leia comigo, o Evangelho. É só o Evangelho. É só o Evangelho. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que nós precisamos, que as pessoas necessitam do Evangelho. É por isso que uma igreja missional, a razão dela existir é fazer discípulos. E ela precisa viver esse Evangelho, ela precisa pregar esse Evangelho, ela precisa anunciar esse Evangelho tem que fazer diferença na vida dela. Esse Evangelho tem que moldar a vida dela. Porque se o Evangelho não moldar a vida dela, o que vai moldar a vida dela, ela vai buscar ser feliz em terras distantes. Ela vai buscar amor, sabe aonde? Na droga, no sexo, no consumismo, no dinheiro, no status, na beleza, no casamento, numa paixão louca. Ela vai buscar amor em terras distantes. Existe algo, meu irmão, que pode nos livrar dessa pressão que constantemente nos oprime para gerar necessidade em nós de sermos amados.
Existe algo para nos livrar dessas disfunções, desses ídolos gerados na nossa sociedade. E esse algo se chama aquela voz do céu que fala ao meu coração: Renato, você é meu filho amado, e eu tenho muita alegria em você. Eu tenho muito prazer em você. Naquela cruz eu me ofereci por você, para te dar perdão naquela cruz, para conquistar você com o meu amor, e para te convidar de volta para casa e dizer para você: você é o meu filho amado. Sabe, meus irmãos, eu estou caminhando para o final. Eu quero concluir. E não sei se vocês sabem, mas quando um pregador fala que está concluindo, sabe o que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada, não é verdade? Essa voz, meus irmãos, que esclarece na minha mente o que realmente aconteceu naquela cruz. Essa voz, ela me convence no meu coração de que não existe outro lugar para mim e para você, a não ser no amor do Pai. Eu gosto muito desse autor, o Henry Nouwen, e eu queria ler com você um trechinho de um livro que ele escreveu. E ele começa dizendo assim: a casa é o centro do seu ser, onde você pode ouvir a voz que diz: você é o meu filho amado, sobre quem põe o meu carinho. E aí ele continua dizendo o seguinte: eu ouvi essa voz, dirigiu-se a mim no passado e continua a falar comigo agora. É a voz do Deus eterno que perdura para sempre e se transforma em afeto quando é ouvida. Quando eu ouço essa voz, eu sei que eu estou em casa com Deus, e eu não tenho nada a temer. Como filho amado, eu posso consolar, posso admoestar, posso encorajar sem medo de ser rejeitado ou a necessidade de afirmação. Como filho amado, eu posso sofrer perseguição, posso ser alvo de calúnia, de vingança, eu posso ser torturado e até morto, sem momento algum duvidar do amor que me é transmitido, que é mais forte que a própria morte. Essa voz me convida a abandonar o projeto em terras distantes, de ser admirado, de ser respeitado, e simplesmente voltar à casa do Pai, aos braços do Pai, à mesa do Pai. Essa voz me capacita a perdoar e liberar aqueles que insistem em me difamar, insistem em me julgar ou me ferir, porque eu não dependo mais da minha reputação. Essa voz me liberta para me envelhecer, para me enrugar, perder gradativamente o vigor, porque eu não dependo mais da beleza física da juventude. Essa voz exorciza dentro de mim o medo de viver no anonimato, pois essa voz que alimenta a minha confiança de que eu sou efetivamente amado não vem do Facebook. Essa voz me enche de coragem para tomar decisões, para assumir riscos, para ir aonde ninguém iria, para deixar quando alguém não deixaria. Essa voz me enche de coragem para assumir riscos, pois a mesma voz que me diz: eu sou filho amado, essa mesma voz diz para mim: vai, sai, Renato, viva o Evangelho, pregue o Evangelho a todas as pessoas, seja missional, viva nas marcas de Jesus, não temas, Renato, eu sou contigo. É a voz do Evangelho. Concluindo, meus irmãos, se nós não formos missionários como igreja, nós vamos ouvir outras vozes. Você vai continuar buscando ser admirado, ser amado em terras estranhas. Você vai continuar achando que a única coisa que redireciona a sua vida, que dá sentido à sua vida, são as coisas que estão em volta de você. O que nós precisamos ouvir é a voz do Evangelho. E a voz do Evangelho diz: tu és meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Essa voz nos convida a participar dos propósitos de Deus, de sair e de fazer discípulos, e ir atrás daqueles que se perderam, porque essa mesma voz diz: eu vou estar com você, aonde você colocar o seu pé. Meus irmãos, eu creio, meus irmãos, que os nossos maiores problemas é quando nós abandonamos essa voz. Nós desconfiamos dessa voz. Nós achamos que Deus não nos ama assim. Nós achamos que o amor de Deus não foi tão grande assim na cruz. Nós achamos que Deus de fato não se importa tanto com a gente assim.
Uma igreja que eu creio que ela é missional. Ela vive o Evangelho. Ela prega o Evangelho. E ela tem sempre dentro do seu coração a voz ecoando: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho o maior prazer. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar pela sua vida. Minha oração é que você, meu amigo, saia daqui só com um desejo de conhecer ainda mais esse amor de Deus. Eu queria que nós orássemos. Oh Deus, não era para a gente estar vivendo do jeito que a gente está vivendo. Não era, não. Não era para a gente andar igual um louco para cima e para baixo. Esse desejo de ser amado longe da casa do Pai, isso tem matado a gente. Isso tem feito a gente se perder. Nós estamos nos enchendo de várias coisas. Nós achamos que a felicidade está no dinheiro, está no sucesso, está na admiração, está no respeito. Nós achamos, e às vezes nós vamos nos decepcionando dia após dia. Nós vamos nos frustrando e frustrando as pessoas que estão em volta de nós. Muitas vezes exigimos delas um amor que nem elas têm para dar, porque esse amor é só o Pai que tem para dar. E na verdade esse amor já foi dado naquela cruz por nós. Mas da maneira que a gente está vivendo, eu começo a desconfiar que nós não acreditamos tanto no amor do Senhor. Nós não acreditamos tanto assim. Porque se de fato nós acreditássemos nisso, nós estaríamos, ó Pai, engajados no único assunto que queima o teu coração, que é buscar o filho que se perdeu. Tanta gente, Pai, nessa cidade. Às vezes gente da nossa própria casa. Parece, Deus, como eu falei no começo, que o Evangelho não fala mais nada no nosso coração, que esse profundo amor de Deus por nós parece que não fala mais nada. Deus amado, eu não tenho mais nada para falar, eu não tenho mais nada para pregar, porque tudo se resume na Tua graça e tudo se resume no Seu amor. Oh Deus, transforma o nosso coração, nos dê, oh Pai, uma vida, que Deus possa enaltecer o Teu nome, uma vida, Deus, que possa confiar que de fato Jesus morreu naquela cruz por mim, sem eu merecer. Oh Deus, é só essa mensagem tão simples, mas tão profunda, que muda a vida do ser humano. É o Evangelho que é o poder de Deus para transformar tudo, mas nós achamos que não. Então Deus, tem misericórdia de nós. Oh Deus, visite o nosso coração, visite a nossa alma. Não nos deixe desconfiar que o Senhor não se importa com a gente e não nos ama. Em nome de Jesus. Amém.